Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um ano das atividades do nosso ponto de encontro da sustentabilidade. Neste primeiro ponto de encontro de 2022, estamos recebendo o professor Marcos Buquerige. Professor Buquerige é professor titular da Universidade de São Paulo, presidente da Academia de Ciências e Letras de Ciências do Estado de São Paulo, membro do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, diretor científico do Laboratório Nacional de Bioenergia, é membro da Academia Brasileira de Ciências, coordena o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol e coordena também o Centro de Síntese USP Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados da USP. Possui mais de 200 publicações científicas e, desde 2018, é diretor do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. É um prazer estar recebendo o professor Marcos Buquerige aqui no nosso programa de pós-graduação em sustentabilidade da PUC Campinas. O professor Buquerige seguramente engrandece muito as discussões que nós fazemos aqui no nosso programa de pós-graduação. Professor Marcos, é um prazer, muito obrigado pela sua presença, desde já agradecemos. À vontade, fiquem com a palavra. Muito obrigado, eu que agradeço, Cândido, agradeço pela introdução, Diego, agradeço pelo convite, Juan, obrigado também, é um prazer participar e falar para vocês. A minha apresentação hoje, então, acho que o Juan vai colocar, aí o Cândido coloca, né? O título que eu dei foi Sustentabilidade num mundo cada vez mais urbanizado que enfrenta as mudanças climáticas. Então, os elementos principais sobre os quais eu vou falar estão aí no título, que é a sustentabilidade, que é o pano de fundo geral, a questão da urbanização, que eu considero realmente muito importante, porque 80% das pessoas aí por volta de 2030 já estarão vivendo em cidades no mundo inteiro, e o fenômeno mais contundente, talvez o mais importante que os seres humanos vão enfrentar, mesmo se comparado com a pandemia ou com a guerra atual, né, da Ucrânia, é a mudança climática global, né? Não, desconsiderando, obviamente, uma possibilidade de uma guerra nuclear, que seria muito mais muito maior, aí seria um problema muito maior. Mas a mudança climática global é uma questão lenta, né? Um fenômeno crônico e lento que ocorre no mundo, então as pessoas não conseguem perceber isso com muita facilidade. O próximo, por favor, Cândido. Eu vou iniciar falando a respeito de sustentabilidade. Eu gostaria de iniciar primeiro. Para mim aqui não está passando, Cândido. O segundo slide não apareceu. Agora, certo. Sim, pronto, pode voltar. Obrigado. Bom, então, pode passar agora, Cândido. Agora está passando. Então, a primeira questão é o que é sustentabilidade, né? Então, eu coloquei essa definição na caixinha que está abaixo, né? Ele é um desenvolvimento, né? O desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração que está aqui hoje, sem comprometer o futuro das próximas gerações. E essas ideias, elas surgem no começo do século XX, na realidade, né? Mas o termo em si, desenvolvimento sustentável, começa a aparecer a partir desse relatório Brundtland, chamado Nosso Futuro Comum, que foi publicado em 1987. Nessa época, na década de 80, é que começam a aparecer
grupos, né, fazendo esses relatórios, que hoje nós conhecemos bem, como o relatório IPCC, os relatórios das conferências das partes, as famosas COPs, né? E todo esse trabalho, ele começou, o próximo, por favor, todo esse trabalho, ele começou nas Nações Unidas. Então, ele começou com uma agenda de desenvolvimento que foi aprovada nas Nações Unidas, ali por volta de 2000, e vocês veem aí 8 objetivos, né? Esses 8 objetivos, esses que estão aí abaixo à direita, foram os objetivos iniciais que levaram a o que nós conhecemos hoje como os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E se nós olharmos esse desenvolvimento, nós vamos ver que eles misturam coisas que foram depois separadas. Por exemplo, o objetivo número 1, inicialmente, era erradicar a extrema pobreza e a fome. Depois isso foi separado em 2 objetivos, que um de erradicar a pobreza e o outro de erradicar a fome. E assim vai, né? Atingir o ensino básico fundamental, o que acabou gerando o objetivo do desenvolvimento sustentável, que está ali em cima à esquerda, né? O número 4, que é a questão de educação de qualidade para todos. Então, quando nós olhamos esses desenhinhos, né, a impressão que nós temos é que sentaram-se lá 5 pessoas e bolaram essas ideias pensando nos problemas do mundo. Só que isso não é assim. Na realidade, são grupos de pessoas e vários grupos de cientistas que trabalham nisso, né, vindos de diferentes lugares do mundo, e esses grupos de pessoas acabam gerando esses objetivos. Então, por exemplo, vamos passar para o próximo slide. Esses objetivos, eles têm que satisfazer alguns critérios. Então, um deles é o critério dos 5 P's. Então, ele tem que estar relacionado com o bem-estar das pessoas, né? Ele tem que ter a componente de prosperidade, que está em laranja ali, das pessoas é o que está em cima. Ele tem que estar relacionado à paz. Então, por exemplo, agora, nesse momento que nós estamos aí com a guerra da Ucrânia, os objetivos do desenvolvimento sustentável estão sendo feridos ali, e a gente tem uma série de elementos aí para que a gente tenha sustentabilidade. É preciso que haja paz. Parcerias, é preciso que haja parcerias, negociações, etc., que é o que não está permitindo retornarmos à paz, e temos que nos preocupar com o planeta, né? Então, esses 5 P's são os elementos principais. E eu gosto muito desse desenho, porque esse desenho ele tem aquela bolinha que cada um desses P's ele invade o espaço do outro P. Então, isso conota uma interação, né? Na teoria dos conjuntos, né? Uma ligação entre as pessoas, né? A prosperidade, a paz, a parceria e a saúde do planeta. Próximo, por favor. Um outro ponto importante que as pessoas às vezes confundem é que a universalidade desses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, ela não pode ser confundida com a uniformidade. O que eu quero dizer com isso? É que quando a ONU faz esses objetivos, ela espera que cada país olhe para esses objetivos e tente se adequar a eles, mas cada país faz isso de acordo com a sua própria cultura e não uniformemente. Então, não existe uma universalidade. Em alguns países, talvez, a fome seja menos importante. Em outros países, a educação pode ser menos importante. Então, isso varia de acordo com os países, com a situação, com o contexto daqueles países. Então, existe uma série são 17 objetivos, e esses objetivos, eles são arranjados na forma de metas. Então, eu vou explicar, o próximo, por favor, como são. Então, eu tenho um objetivo, eu vou pegar aí o objetivo, né? O objetivo é algo mais amplo, certo? E ele é sempre estratégico, e ele vai indicar, né, aquilo que a gente quer alcançar. Então, vamos pegar o objetivo do desenvolvimento sustentável número 3. O que ele diz? Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Então, é um objetivo relacionado ao ODS 3,
que é um ODS relacionado à saúde, certo? Então, a vida saudável é uma coisa bem genérica, né? E existem metas desses objetivos. Então, o que é colocado? Está escrito nos documentos. Até 2030, né, a ideia é reduzir a taxa de mortalidade materna, né, global, para menos de 70 mortes por 100 mil habitantes. Ou seja, se aqueles países que têm alta mortalidade infantil, ou mortalidade materna, nesse caso, que tem um alto nível de mortalidade, se eles diminuírem, eles vão deslocar a média, certo? Geral, e nós vamos ter um número absoluto menor. E para cumprir metas como essas, a gente precisa de indicadores. Tá? Então, os indicadores são aqueles que mostram para a gente qual é a realidade naquele momento. E eu posso seguir esses indicadores, e seguindo esses indicadores, eu consigo saber se eu estou caminhando ou não na direção de uma maior sustentabilidade. Então, isso é muito importante. Existem empresas grandes que fazem isso, empresas grandes de consultoria, que fazem esse tipo de trabalho, medindo para uma cidade, para uma empresa, para uma universidade. Eles medem qual o status, qual o nível de sustentabilidade que aquele sistema está, vou chamar de sistema, né? Pode ser uma cidade, um país, etc. Qual é o nível que ele está e se ele está caminhando no sentido de se tornar mais sustentável. Como se faz isso? Então, o próximo... Isso é muito difícil de fazer, né? Porque você precisa ter indicadores. Então, no próprio documento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, foram já colocados 232 indicadores globais, e esses indicadores são arranjados em 3 níveis diferentes, de acordo com a disponibilidade num determinado país ou num determinado sistema. Né? Qual é a disponibilidade de dados sobre aquele tema? Pode ser saúde, pode ser educação, pode ser transporte. Né? Existe uma metodologia para abordar, para tornar o sistema mais sustentável? Se essa metodologia existe, quais são os indicadores que eu tenho que medir para saber se eu estou progredindo ou se eu estou regredindo? Então, existem 3 níveis, né, que a ONU vê. Né? O nível 1, que seriam indicadores que têm metodologia, certo? E que tem, no mínimo, no mínimo 50% dos países da ONU, aí nesse caso é a visão da ONU, tem dados. Porque também você pode ter metodologia, que é o nível 2, você tem lá uma metodologia definida, o país pode ter isso, só que não tem os dados. E pode não ter nada, o nível 3 pode não ter nada. Então, cada situação vai ser tratada de forma diferente se eu trabalhar subsistemas que seriam conjuntos de países da ONU ou países únicos, ou cidades, ou estados, ou empresas, ou ONGs, seja lá qual for o subsistema que você escolha, você pode usar esses critérios. Então, o interessante deles é justamente são justamente essas características. Então, eu espero que que isso que eu falei agora tenha deixado um pouco mais claro aí, ou tenha explicado para vocês em que parâmetros, né, que eu me coloco para falar sobre sustentabilidade. Agora eu vou falar, o próximo, por favor, eu vou falar sobre as cidades, porque, como eu falei no início para vocês, as cidades são muito importantes porque as cidades são os lugares onde as pessoas vivem. Quando nós falamos de desenvolvimento sustentável, é óbvio que nós estamos falando de meio ambiente, vai muito além das pessoas, mas tudo é sempre relativizado ao homem. Né? E as cidades, eu ponho aqui a cidade onde eu vivo, que é São Paulo, né? Mas aí muita gente talvez esteja em Campinas ou em outras cidades, sejam grandes ou pequenas, as cidades são sempre mosaicos culturais, mosaicos econômicos, né? Então, a questão que surge aí, como é que a gente pode fazer para tornar uma cidade sustentável? Como a cidade é o elemento, vamos dizer, o elemento basal para... Eu sou biólogo, né? Então é como se fosse a célula, né? É a base de tudo, né? Que é
esse conjunto, eu vou tentar fazer aqui uma definição para vocês de cidade, que tem muito de biologia nisso. Próximo, por favor. E quem quiser depois, eu posso mandar para o Diego e ele distribui. Nós temos um artigo explicando isso. Então, nós chamamos, eu e o professor Arlindo Felipe, que escrevemos esse artigo em 2020. Então, à esquerda, na letra A, nós temos o que nós chamamos de urbissistema. Então, eu copiei essa ideia dos ecossistemas. Então, eu tenho lá uma cidade, lá no centro, certo? Essa cidade, ela precisa que exista agricultura, certo? E agropecuária, que vai produzir alimentos, que vai produzir diversos tipos de materiais, e ela depende também da indústria. Essa indústria pode ser uma indústria que esteja na própria cidade ou próxima à cidade, e pode ter o globinho lá, tem o mundo lá, né? Pode ser importado. Tanto a agricultura como a cidade pode ser importada, e esses materiais, né? Vou chamar de materiais, tanto os alimentos como os produtos, eles entram na cidade. E dentro da cidade existe uma série de processos, que somos nós que coordenamos, que mandamos nesse processo, os habitantes, e para que a gente possa utilizar a comida, comer a comida, utilizar os produtos e processar tudo isso, nós precisamos de água, que está à esquerda, nós precisamos de energia. Então, o consumo de água e energia, e todos esses produtos, a gente usa não todo esse produto, e por isso a gente produz resíduos. Então, uma cidade, ela será tanto mais sustentável, quanto menos resíduos ela produzir por produto que entra nela, e menos água e menos energia ela consumir para processar esses produtos. Então, essa é uma boa definição de sustentabilidade urbana, né, de forma bastante ampla e bastante geral. Então, esse é chamado o urbissistema. É isso que nós chamamos de urbissistema. Tá? É muito parecido com a definição de ecossistema, que é um sistema onde entra energia e materiais, isso é processado e produz resíduos. É a mesma definição básica de ecossistema que foi feita no século XX. Então, agora, se a gente mergulha um pouco mais dentro da cidade, lá está, no centro de tudo, o ser humano, né? Então, homens e mulheres e crianças vivem ali, animais também, né? Hoje em dia cada vez mais, e existem vários elementos que são chamados aí de... esse que eu mostro como um todo é o subsistema urbano secundário, certo? E cada um desses elementinhos que vocês veem aí, meio ambiente, saúde, segurança, a parte econômica, turismo, alimentação, né? O sistema jurídico, o sistema educacional, né? Todos esses sistemas, todos eles juntos são o subsistema urbano secundário, que fica dentro do urbissistema, lá dentro daquele símbolo da cidade ali que está à esquerda, e cada um desses pequenos elementos aqui, que são super importantes, não são tão pequenos assim, eles são chamados por nós de subsistemas urbanos terciários. Então, a habitação, né, comunicação, saúde, segurança, etc., cada um deles pode ser considerado como um subsistema urbano terciário. O que isso acarreta? Então, dada aí a teoria, próximo, por favor. O que isso acarreta é o seguinte: se eu pegar agora o urbissistema que está aí, né, esse gráfico aí é que nós estamos usando o PDF, está semado, o X vermelho ia aparecendo em cada um dos pontos, mas a moral da história desse slide é a seguinte: é que o urbissistema ele pode ser atacado por fenômenos. Por exemplo, posso ter uma crise hídrica, como aquela crise hídrica de 2014, que não deixa entrar água ou diminui o fluxo de água dentro da cidade. E isso pode ser mortal para certas cidades. Tem cidades no mundo que desapareceram por causa disso. Apagões de energia podem fazer o mesmo processo. Greves dos caminhoneiros podem evitar que produtos agrícolas e produtos industriais cheguem até o seu destino e causem problemas. Então, a mudança climática em si, ela vai afetando a agricultura de forma crônica, e isso também pode causar problemas. Um problema grande do transporte marítimo pode
cortar as importações e, com isso, os produtos não chegam no seu destino final. A diminuição da produção pode levar ao mesmo problema, e uma greve dos lixeiros pode empilhar um monte de resíduos e também prejudicar o urbissistema. Nós temos, infelizmente, um exemplo disso acontecendo no momento, que está colocado na mídia o tempo todo, que é a cidade de Kiev. Então, o urbissistema de Kiev foi afetado por um cerco, então os produtos não chegam. O que a gente vê? As prateleiras dos supermercados esvaziarem, os produtos não chegam, a cidade entra em colapso. Se os ataques atingirem a rede elétrica, não tem mais energia, e os sistemas hídricos também. Ao mesmo tempo, o boicote que alguns países ocidentais estão fazendo à Rússia visam causar um colapso também, ou forçar ao colapso o urbissistema russo, ou os urbisistemas russos, né, fazendo com que diversos produtos que eles estão acostumados a receber não cheguem lá. Então, essa asfixia do urbissistema, os ataques aos urbisistemas, são eles que levam à extinção de cidades e são parte de estratégias, né, para ataque ao urbissistema. Existem problemas crônicos. Então, próximo. Como é que tudo isso funciona, né? Isso funciona com um sistema político. Então, eu vou me apegar aqui ao sistema político democrático que nós utilizamos aqui no Brasil. Então, eu vou definir esse sistema num triângulo, e cada vértice representa uma parte da sociedade. Então, essa já é uma abstração um pouco maior do que eu tinha falado, que estava mais sólido ali. Então, agora nós vamos olhar assim. A população, no vértice de baixo, né, no vértice mais baixo aí, a população, ela tem aspirações, ela deseja coisas, né, coletivamente falando. E a população aponta problemas. Ela fala assim, isso aqui não está bom, aquilo não está bom, aquilo não está bom. No vértice à direita está a política. A política, aí eu estou colocando a política e a gestão juntas, tá? Então a gente tem, no nosso caso no Brasil, a gente vai ter a Câmara dos Vereadores e o prefeito está na gestão, a Câmara dos Vereadores é o legislativo, mas em conjunto esses se articulam com períodos eleitorais de 4 anos, né? E são o que nós chamamos de tomadores de decisão. E no outro vértice estão as pessoas que pensam, os cientistas, né, e outros tipos de pensadores. Então, eu vou colocar aí a pesquisa científica. Então, existem tipos diferentes de pesquisa, que, na realidade, a pesquisa é uma só, a ciência é uma só, mas a gente pode caracterizar de acordo com o estágio de desenvolvimento da ciência. Então, nós podemos ter pesquisa orientada por teoria, que eu chamo de POT, aí, né? Pesquisa orientada por problemas, que é uma pesquisa já mais na direção de pegar um problema e resolver o problema. Então, daí a pesquisa começa a colocar o pé dentro da engenharia, né? E a pesquisa portadora de futuro, que é uma pesquisa intermediária, né? Essa PPF, ela é intermediária entre a POT e a POP. E esses são os produtores de soluções. E todas as soluções e os problemas são colocados dentro do espaço interno do triângulo, tá? Que aí eu copiei um termo de um autor americano, chamando isso de sopa primordial. Então, a sopa primordial é onde flutuam, né, os problemas e as soluções. Quando uma solução encontra um problema, isso pode ser capturado pela política, que vai montar a sua agenda política, e se esse domínio da política, esse vértice da política for esperto o suficiente, vai fazer uma ordenação de prioridades de acordo com aquelas aspirações cujas soluções estão mais próximas de serem resolvidas. Se o político for esperto e fizer isso, ele resolve mais rapidamente. Mas é lógico que tem outros níveis de estratégia. Mas se o político é esperto, ele vai ganhar votos a partir dessas aspirações,
certo? Então, as decisões, elas são aqueles elementos que vão formar a base do que nós chamamos de políticas públicas. Então, esse triângulo, o desenho é nosso, mas assim, a ideia central vem de um autor americano chamado John Kingdon, que estudou bastante a questão de políticas públicas, principalmente a parte que os americanos nunca conseguiram resolver, que é a questão da saúde. Eles não conseguem ter um sistema de saúde tão bom quanto o Brasil, por exemplo, né? Nunca conseguiram chegar a um sistema do SUS como nós chegamos aqui. E o John Kingdon é um estudioso disso, de tentar entender como é que isso ocorre. Então, é bastante interessante a leitura dele, e a gente baseou essa nossa ideia desse triângulo para tentar explicar isso. Então, vejam as consequências disso. Próximo. Então, a consequência é a seguinte: ali nós temos a ciência, em azul, no vértice, a política em verde, certo? E a população, as aspirações em vermelho. Então, o que acontece? Se nós temos uma produção de ciência, então aí as bolinhas estão de cores diferentes, nós temos uma produção constante de soluções a partir da ciência, que se encontra com um fluxo constante de aspirações da sociedade, isso vai gerar um fluxo para a política, se a política estiver bem ajustada, que vai fazer com que a gente tome decisões embasadas em ciência. Essas decisões têm maior probabilidade de levar a soluções que sejam mais próximas da verdade, mais efetivas e mais eficientes, certo? Então, quando a política pública é embasada em ciência, que nós colocamos aí teoricamente, não só teoricamente, existem vários países do mundo que já fazem isso e funcionam melhor do que outros que não fazem, o equilíbrio, você tem equilíbrio e desenvolvimento. Por outro lado, se você não produz muita ciência, então a bolinha azul é menor ali, né? E você tem uma política muito forte, né? O Brasil sofre um pouco disso, né? E as aspirações são suprimidas pela política, então já é uma situação um pouco mais ditatorial ou mais focada em ideologias e menos em ciência. O que acontece é que você vai ter uma disrupção desse problema, uma disrupção desse sistema de embasamento científico, e com isso a ciência não embasada ela leva ao desequilíbrio, né, e à deterioração do sistema. Então, essa nossa teoria, né, do triângulo, né, da sopa primordial, ela permite você fazer esse tipo de ensaio, inclusive permite a gente usar indicadores para saber se nós estamos bem embasados ou não. Basta olhar para as políticas públicas e ver se essas políticas públicas saíram da cabeça de um político na hora do jantar, quando ele estava conversando com alguém, ou se esse político faz reuniões com cientistas e pega ideias cientificamente comprovadas para poder desenhar as políticas públicas, e ver também se a população se preocupa com isso, porque se a população não exigir isso, não adianta nada, né? Ela dá liberdade para que os políticos façam da maneira que eles querem. E tudo isso está no domínio da cultura. Então, o próximo, por favor. A cultura, eu gosto muito de usar essa base que já é antiga, da década de 20 do século passado, né, mas que eu acho muito interessante, que é o livro do Edward Tylor, né, e ele coloca os elementos da cultura, né. Então, uma cultura ela é baseada em crenças, né, que crenças que tem, que leis, qual é a qualidade das leis de um povo, né? Qual é a qualidade da arte de um povo? A arte é o farol que ilumina o futuro, ela é extremamente importante. O saber, né? A ciência, o conhecimento, e a moral e os costumes, né? Que estão mais ou menos lado a lado. Eu já coloco os dois mais próximos ali. Aqui eu coloquei as esferas todas do mesmo tamanho, mas vocês podem aí imaginar na cabeça de vocês, por exemplo, vamos pegar um país como o Irã, né, que é um país em que ele tem um ayatollah, então ele na realidade, ele funde as leis com as crenças e forma uma bola grande ali, que é a crença, na realidade,
as leis deles são baseadas em leis religiosas, certo? Que é diferente de nós, que somos um país laico, que separa. Então, a descoberta do laicismo, né, essa descoberta de separar as crenças, né, das leis civis, ela foi uma ideia que estabilizou muito mais as culturas e permite que o saber contamine as leis e contamine todo o sistema de uma maneira diferente, porque se as leis são dependentes das crenças, o que acontece é que passa a haver uma resistência ao desenvolvimento do conhecimento. Nós passamos por isso na era do obscurantismo, certo? Até que a gente teve o Renascimento. Então, no Renascimento que essa separação é feita. Eu não estou falando contra as crenças aqui, né? Não estou falando contra a religião. Não é isso. Né? Um povo tem que ter a espiritualidade, isso faz parte da cultura de um povo, e é muito, muito importante que isso exista. A questão toda é quando você mistura as coisas, né? Quando você mistura moral demais com os costumes, como acontece aqui atualmente no Brasil, né? Ou quando você não usa o saber, a bolinha fica muito pequena, o resto fica sem conhecimento, e aí você começa a andar à deriva. Então, esses elementos da cultura são muito importantes. Vamos olhar agora, então, como é que funciona o sistema como um todo. Então, é um sistema complexo, tá? Então, a integração sistêmica urbana, se a gente pegar os elementos das políticas que estão ali em vermelho, né? No primeiro passo ali do gráfico, né? Que é a detecção da complexidade. Tem as políticas, tem a cultura, que são as bolinhas em azul, e tem a gestão, que é como você faz as coisas, a velocidade com a qual você faz as coisas, a qualidade com a qual você faz as coisas. Então, se você pegar esses três elementos, esses subelementos da política, da cultura e da gestão, eles interagem entre si, e quando os subsistemas, né, da cultura, política e gestão interagem de uma determinada maneira, né, eles levam a uma visão, a um funcionamento sistêmico que supostamente vai trabalhar melhor do que se não houvesse integração. Nós todos, no mundo inteiro, sofremos desse problema em várias das cidades, em vários dos lugares. Né? Então, eu vou voltar a isso depois, num slide mais para o fim. Mas a moral da história disso, próximo, por favor, é que, na realidade, não existem balas de prata. Né? Os problemas são complexos, eu chamo isso de jazz urbano. Né? Problemas complexos requerem soluções complexas. Então, não adianta a gente achar que nós vamos achar um indicador que vai servir para tudo, ou uma solução que vai servir para tudo. Né? As cidades e os países e os estados e as relações humanas entre os humanos em si, com o meio ambiente, são extremamente complexas, e se nós não enfrentarmos essa complexidade, se nós não olharmos isso através da lente da complexidade, eu coloquei a teoria de redes aí no slide anterior, justamente para isso, nós vamos ficar iludidos que nós resolvemos problemas, quando na realidade nós não resolvemos. Agora eu vou passar para uma outra parte, que é a parte da mudança climática e do meio ambiente. Depois eu vou voltar para as cidades, né? Vou passar pelo mundo, pelo Brasil, depois vou voltar para as cidades e vou mostrar para vocês algumas ferramentas que nós temos para trabalhar tudo isso. Tá? Então, o primeiro ponto é o seguinte. Aí, nesse gráfico, isso tem um artigo que nós publicamos, que é da Janaína da Silva, também depois, se precisar, eu mando todos esses artigos para vocês. Né? Na parte de cima, nós vemos aí uma série de reuniões que ocorreram, que começa ali em 1972, com uma reunião de Estocolmo, que nós conhecemos hoje como Conferência das Partes. Então, está lá no fim a COP25, né, que foi super importante para uma decisão para diminuir as emissões de carbono no mundo. E na parte de baixo, né, estão os relatórios do painel intergovernamental das mudanças climáticas, com exceção dali da COP15, que não coube ali em cima, a gente colocou embaixo. Mas esses relatórios, eles são feitos a partir de grupos de centenas de cientistas que se reúnem, pegam toda a literatura científica, examinam essa literatura científica e produzem
um relatório enorme, mas que tem os seus sumários executivos, e entregam esse relatório com o status da ciência atual em cada um deles aí, né? Então começa ali em 1997, e aí a gente vem até aqui o relatório especial, nesse gráfico aqui, o relatório especial entregue em 2018, né? Que é o relatório o que acontece se a gente chegar a 1,5 graus, né? Que foi encomendado pela reunião de Paris, a COP21 de Paris. A COP21, então, os políticos, as pessoas, né, se reúnem, os próprios cientistas também, né, se reúnem nessas COPs e eles aí colocam, fazem perguntas para os cientistas e os cientistas devolvem isso na forma desses relatórios. E aí o IPCC não produz ciência, o IPCC compila a ciência existente e coloca essa ciência numa bandeja para os 195 países das Nações Unidas, para que eles decidam, cada um da sua maneira, como aplicar essa ciência para tentar reverter o processo todo que está ocorrendo do aquecimento global, da emissão de carbono, certo? Então, esse slide é isso, ele mostra somente uma linha histórica, né, onde você tem a sociedade se reunindo através das COPs e tem os cientistas se reunindo através do IPCC e os dois interagindo entre si ao longo do tempo. É muito interessante isso, para quem gosta de ciência, é muito interessante ver a evolução, como a ciência chegou num ponto realmente muito sofisticado de reunir a ciência feita por cientistas do mundo inteiro, na mão de alguns cientistas, eu tive o privilégio de participar, e passar isso para as populações. Então, isso é bem o processo do triângulo que eu mostrei para vocês, os cientistas produzindo, mostrando ali quais são a gente não mostra quais são as soluções, a gente mais aponta o que existe de ciência que pode ajudar ao político a achar a solução. E quem tem que achar a solução é a sociedade. Então, ele é diferente um pouco daquele triângulo que eu coloquei. O próximo, por favor. Bom, o problema maior que nós temos é justamente o aumento de temperatura. Esse é um gráfico do relatório 1,5 graus do IPCC, e aí quando a gente fala, poxa, 1,5 graus, o que isso significa? Então, vamos só para uma definição para vocês, essa questão do aumento de temperatura, que todo mundo sempre se pergunta. Como é que se explica isso? Então, se você pegar a temperatura média do planeta, né, medida em vários locais do planeta, em 2006, né, que está bem medidinho ali, a gente tem bastante coisa, e subtrair essa média de 2006, se você subtrair dela a média de temperatura em 1860, que é o início desse gráfico, que é quando começa a Revolução Industrial, começou a Revolução Industrial como nós conhecemos, nós estamos mais ou menos a 1 grau, agora um pouquinho mais de 1 grau em média a mais. Seguramente, em média, estatisticamente, a gente está a 1 grau a mais, certo? E é possível fazer modelagem com base nas emissões de gás carbônico e nos aumentos, é possível modelar. E aí essas diferentes cores que vocês veem são modelos matemáticos diferentes. O modelo matemático tem um problema de que a gente não sabe se ele vai ocorrer ou não, são possibilidades. Mas, em todos os modelos que nós tínhamos ali até 2018, quando nós publicamos, né, entre 2030 e 2052, o mundo passaria de 1,5 graus. Então, a gente ganharia meio grau a mais em relação ao que a gente tinha chegado até agora. E esse aumento ele é importante porque meio grau, você fala, poxa, mas é só meio grau, eu não consigo nem perceber meio grau. O problema é que isso, meio grau aqui no Brasil, dependendo da região que for, um aumento na média de meio grau mundial pode significar aumentos de 4, 6, até 8 graus em alguns locais específicos. Então, isso não é um problema trivial, né? É meio grau na média. Então, a gente tem que lembrar dessa questão, que é meio grau somente na média. E que também que o aumento da temperatura ele vai crescer
exponencialmente e não linearmente com as emissões de gás carbônico. E isso também quer dizer que, se em 2030 nós passarmos de 1,5 graus, é possível que a gente não consiga mais retornar e vá parar em 2 graus, 3 graus, 4 graus lá para 2060. Né? E aí, para você retornar a isso, é muito difícil, mesmo que a gente tenha várias medidas de mitigação. Mas não é por isso que nós não vamos fazê-las. Próximo. Então, nós nos reunimos nesse relatório de 2018, e aí eu desenhei, esse é um gráfico meu, ele não está no relatório, mas eu fiquei responsável por, junto com 2 colegas, né, de listar as tecnologias que nós temos disponíveis, que nós tínhamos ali, né, em 2018, disponíveis para evitarmos a emissão de carbono, que é a mitigação, que está do lado esquerdo, em azul claro, e as tecnologias que nós temos para fazer adaptação. Notando aqui que a adaptação custa ordens de magnitude mais para aplicar do que a mitigação. Quando eu falo ordens de magnitude, para quem não lembra o que isso significa, eu estou falando de 10, 100, 1000, 1 milhão de vezes mais. Então, hoje, se nós formos, o custo hoje da mudança climática, se a gente for tentar retornar o sistema e parar de emitir, a gente gastaria no mundo hoje mais ou menos 100 trilhões de dólares, o que significaria uma recessão mundial por aproximadamente 10 anos de 1%, certo? Até 2030 a gente ficaria com recessão. Vale a pena fazer isso? Talvez valha, porque se a gente deixar para fazer adaptação em 2060, ao invés de 100 trilhões de dólares, nós vamos gastar 100 vezes mais, 1000 vezes mais. Então, existem várias dessas tecnologias que estão aí, onde eu tentei estimar mais ou menos ali o custo delas, né? Então, você tem um custo baixo, médio, alto, verde, amarelo, tudo na ideia do semáforo aí, né? A velocidade de implantação dela, a relação dela com a política, quer dizer, se a política é favorável ou resistente, né? Então, se a política é concordante com aquela tecnologia, mediamente ou resistente, e se nós não tínhamos dados nenhum, se é incerto, né? Então, a gente tem 4 eixos aí, o eixo da agricultura, né? Tem várias tecnologias, produção de bioenergia, agricultura ecológica, agroflorestas, etc. Nós temos o eixo dos ecossistemas e florestas, que são os verdes, e nós temos os eixos dos ecótonos costeiros, as cidades do mundo, 80% delas estão a pelo menos 100 quilômetros da costa, e as que estão diretamente na costa já estão sendo destruídas pelo aumento do nível do mar, e tudo isso tem um custo enorme, tudo aquilo que está à direita ali tem um custo gigantesco, vocês veem que tem um monte de bolinha vermelha à direita ali, né? Isso significa que tem custo alto, mas também tem velocidade alta, mas tem uma resistência política maior, né, porque custa muito caro. E no meio disso tudo a gente tem as transições urbanas, que eu coloquei em cinza ali, onde as energias renováveis, né, bioenergia principalmente, e a questão do desperdício de alimentos se colocam como principais. O desperdício de alimentos é importante porque 1/3 da comida do mundo é desperdiçada. E esse desperdício ocorre na produção, no transporte e no consumo, né? 1/3, são dados da FAO, né? Então, isso é um ponto realmente de perda muito grande de eficiência que nós temos. Assim como a produção de cimento também muito emissora, e todo o uso da terra, que a gente chama esses ecossistemas e florestas também. Então, vamos dar uma olhada no Brasil, para a gente ver, esses aqui são as emissões, é um gráfico que eu achei do Observatório do Clima, né, mostrando os principais itens de emissão do Brasil, de emissões de carbono do Brasil. Então, está lá em verde, na parte de cima, né, a mudança no uso da terra e floresta, que isto inclui a queimada da Amazônia e de outras florestas, né, e inclui também as emissões de carbono relacionadas à produção de carne, por exemplo, que é
um sistema que realmente emite muito, porque um boi precisa de um espaço muito grande para pastar. Então, as emissões, né, a respiração do solo, a emissão de CO2 é realmente muito grande. Em amarelinho claro está a agropecuária, né, a agropecuária, que é a parte toda de produção de alimentos. Desculpe, eu falei que estava em cima, ela não está, ela está embaixo, a parte toda agrícola, né, da produção agrícola, do modo como nós fazemos, sem associação com florestas. Acreditamos que se a gente associar as florestas, isso possa diminuir. Desculpe, eu falei errado, volta atrás aqui, na verde não tem essa parte da carne, não. A parte da carne está no amarelo, tá? Que é um grande ponto de emissão. Produção de carne e produção agrícola em geral. Então, o Brasil ganha muito com o seu sistema de agronegócio, mas esse agronegócio é um dos grandes emissores. O Brasil queima suas florestas e isso se torna um grande emissor. E lá embaixo também está a energia, apesar do Brasil ser a matriz energética mais verde do planeta, certo? A nossa produção de energia é basicamente de hidrelétricas, de etanol, né, de biomassa, etc. Então, ela é muito, muito verde, mas mesmo assim a energia é super importante. Aí, resíduos, né, que está em vermelho, escuro, né, e processos industriais são bem pequenos, mas são considerados emissores importantes. Próximo, por favor. Então, se a gente olhar o Brasil, como é que a gente vê isso? Então, tem um artigo que eu vou mostrar o slide depois para vocês. Eu vejo como, para que a gente tenha uma articulação no planejamento e nas políticas públicas e na governança brasileira como um todo, a gente tem que focar naqueles grandes emissores que eu acabei de mostrar. Então, eu tenho que olhar a Amazônia e outros biomas, eu tenho que parar as queimadas, eu tenho que combater o desperdício de alimento, tenho que melhorar cada vez mais a produtividade e a produção agrícola, usando principalmente a agricultura ecológica. Num dos slides aí, eu não entrei em detalhes, tem várias técnicas, inclusive desenvolvidas no Brasil, que podem ser utilizadas para melhorar. O Brasil é muito bom nisso, nós estamos fazendo esse trabalho. E energia, quer dizer, ampliar o uso de etanol, instalar energia solar, energia a partir de hidrogênio. Por que eu não coloquei a água aí? Né? Eu não coloquei a água porque a água está em tudo. Né? É necessário ter água para tudo. Então, toda a crise hídrica afeta tudo. Por isso, eu não coloquei aí como uma das esferas a questão hídrica. E está lá, em cinza, lá no centro de tudo, as cidades. Já expliquei por quê, né? Por que eu coloquei as cidades aí com tanta evidência, é porque ali está o maior número de pessoas. Porém, é importante observar que a cidade não existe, certo? Lembre-se do urbissistema. A cidade não existe sem meio ambiente, não existe sem alimento, não existe sem energia. O próximo. Então, aí está, eu escrevi um artigo já, não sei se foi em 2018 ou 2019, mas ele ainda é perfeitamente válido, que tem essas ideias. Se vocês quiserem ler mais a respeito, entrar no jornal da USP, o que o Brasil ganha com as mudanças climáticas, pronto, você vai chegar lá no link desse artigo. Próximo, por favor. Então, agora que vocês já sabem sobre o urbissistema urbano secundário e os terciários que estão aí, eu vou dar só alguns exemplos, são 4 exemplinhos rápidos para, assim, mudança climática, de uma forma bem genérica, tá? Sem exemplos, que eu não tenho tempo de dar os exemplos aqui. Eu tenho as bolinhas embaixo, que são a minha escala, né? E aí eu tenho os efeitos. Um baixo efeito, um efeito leve, um efeito médio, um efeito forte, um efeito muito forte, desculpe, sobrou um V ali, e aí as bolinhas estão colocadas em cada um dos subsistemas urbanos terciários. Então, por exemplo, uma onda de calor muito grande que entre na cidade, ela vai afetar a saúde, ela vai afetar o meio ambiente, e com isso ela afeta o sistema financeiro e pode afetar toda a questão de produção de comidas se a agricultura estiver próxima, certo? E você vai ter efeitos menores no transporte, etc., e você vai ter efeitos mais a menos na segurança, mais a menos na educação, né?
Se você tiver uma seca muito grande, aí você vê, a seca, né, uma crise hídrica, ela pode sim afetar a educação, obviamente vai afetar a produção de comida, vai afetar o meio ambiente, vai afetar a saúde das pessoas, né, vai afeta a habitação também, porque as pessoas começam a mudar de lugar, querem mudar de cidade, a pandemia fez isso, né, se você... Eu fiz muito desses grafiquinhos aí para a pandemia também, né, próximo. E aí os dois outros elementos que nós temos são tempestades muito fortes. Estamos vivendo isso, começa ali, né, com a zona de interconvergência do Atlântico, né, do Atlântico Sul. A gente tem ali aquelas chuvas muito fortes que começam ali na Bahia, depois vem descendo para o Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, até chegar em Santa Catarina, destruindo tudo. Então aí você destrói as habitações que estão ali em vermelho, você bloqueia transporte, você gasta uma quantidade de dinheiro enorme. E a elevação no nível do mar, que está à direita, que eu já comentei com vocês, tem um efeito sobre o ambiente, um efeito muito drástico sobre a habitação, que é a casinha que está ali em cima à direita, e, obviamente, também isso vai lá refletir numa quantidade enorme de dinheiro que tem que ser usada para reconstruir, e isso tem um efeito lá no turismo, que não era tão grande, para cidades como Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, né, cidades que têm um potencial turístico muito grande. Isso é um problema muito sério, né, Florianópolis. Né? Próximo. Bom, então a gente tem, para essas questões de mudança climática, os indutores, a gente tem uma série de impactos, tem uma série de soluções. Então, só recapitulando, os indutores são o aumento do gás do efeito estufa, desperdício dos alimentos, perda de florestas, uso de combustíveis fósseis, construção com concreto, que eu falei que é um grande emissor, né, e a emissão de combustíveis em si. E os impactos que acontecem a partir disso são alagamentos por causa das tempestades, ondas de calor, né? A desigualdade, que é outro problema muito sério, se aumenta a desigualdade, poluição, incêndios, né? A gente tem bastante incêndio também, tanto aqui quanto em vários outros lugares, incêndios próximos às cidades, etc., que são dados pela questão dos indutores de mudanças climáticas. E aí tem uma série de soluções, como eu mostrei lá naquele outro gráfico do capítulo 4, lá do IPCC, que nós fizemos. Aí tem soluções baseadas na natureza, tem mudanças de tecnologia de construção, ao invés de construir com concreto, construir com outros tipos de material, isso vem sendo estudado. Mudança na agricultura, fazer mais agricultura ecológica, né? Aumentar a cobertura verde das cidades, fazer reflorestamento, aumentar a eficiência do uso da água, né? Usar bastante água de reuso, etc., né? O uso de energias renováveis, e o aumento geral da sustentabilidade, e um que eu vou falar depois, que chama-se geoengenharia. Próximo. O uso da terra, então, é um dos grandes emissores. O que eu posso fazer? Então, a gente tem que lembrar primeiro, está aquela frase ali em cima. Nós não temos tempo de fazer pesquisa básica, a gente tem que fazer pesquisa aplicada. Não dá tempo até 2030 de eu conseguir inventar alguma coisa, ou há tempo, claro, pode acontecer, mas a probabilidade é bem menor de eu inventar alguma coisa agora que vai se tornar um produto somente em 10 anos, 12 anos, é bastante difícil disso acontecer. Então, eu tenho que olhar para esse ponto de que eu tenho que pegar aquilo que eu tenho e usar da melhor maneira possível aquilo que eu tenho. Melhorar os serviços climáticos, fazer as mudanças de comportamento, mexer com desflorestamento, reflorestamento, restauração de ecossistemas e usar mais agricultura de precisão. Tudo isso aumenta a minha eficiência, certo? Eu tenho que mexer nas cidades, mas eu tenho que mexer ao mesmo tempo na agricultura e na indústria para melhorar todo o sistema de uso da terra. Próximo. Ainda no uso da terra, tem o uso da terra dentro das cidades. Então, o aumento de verde urbano, cidades mais compactas emitem menos gases de efeito estufa, o desperdício de alimentos já falei, né? O uso eficiente da energia é algo tremendamente importante também, certo? Aí tem o efeito do trabalho remoto que a gente experimentou agora na pandemia, o uso dos novos materiais, já falei, a eletrificação do sistema de transporte, isso tem dúvidas, porque o mundo está começando a fazer a eletrificação dos automóveis, mas na Europa eles fazem essa eletrificação e continuam produzindo energia a partir de carvão.
Então, isso não adianta nada, quer dizer, adianta, você vai diminuir a poluição pelo diesel e você vai diminuir a poluição sonora, adianta, tem algum efeito, mas em termos energéticos, não. Né? Na questão dos alimentos, existem tecnologias de produção de carne de laboratório. Conforme essas tecnologias forem se tornando cada vez melhores, eu vou poder chegar num restaurante e mandar imprimir um bife. Né? Não vai ser mais uma questão de eu chegar lá e alguém matou um animal no campo, etc., e a carne chegou lá e foi processada, mas sim, o restaurante vai ter lá uma impressora de carne com todos os elementos e ela imprime o bife do tipo que você quiser. Né? É provavelmente esse tipo de coisa que deve acontecer. Próximo. E o uso de bicicletas, né, que ficou ali atrás, não precisa voltar. O uso das bicicletas, tem que lembrar um ponto, que a bicicleta tem o seu gasto de fazer a bicicleta, etc., de todo o sistema. A bicicleta também tem emissões e as pessoas não olham para isso. No caso da produção de energia, esse é um caso particular do Brasil, esse bioenergia, os sistemas de captura de carbono. Então, nós estamos caminhando nisso. Eu trabalho especificamente, tenho um projeto com isso. É a gente chegar a carbono zero, ou carbono negativo. O nosso sistema de produção de etanol, que é campeão, nós podemos pegar o etanol e ele arrancar os hidrogênios do etanol, se chama reforma do etanol, e alimentar uma célula a hidrogênio, e essa célula a hidrogênio vai produzir eletricidade e o carro anda com isso, certo? O que sobra quando você está fazendo o etanol lá na usina, isso é tudo realidade, tá, gente? Isso já tem, não estou falando de invenção. O que sobra lá na usina pode ser enterrado, isso já está fazendo poço, inclusive, né? Nós estamos fazendo poço, enterrar a 4 quilômetros de profundidade o gás carbônico, ele vai reagir com a rocha, os certos tipos de rocha que tem, a geologia é muito bem conhecida do estado de São Paulo, então você, em volta da usina, você pode fazer isso, enterra o CO2, usa as células a hidrogênio para fazer a eletrólise da água, por exemplo, ou a própria reforma do etanol, e produz eletricidade. Aqui na USP nós já estamos fazendo um posto, né, uma unidade de reforma de etanol que vai produzir hidrogênio, e nós vamos ter 3 ônibus andando dentro do campus com hidrogênio produzido aqui mesmo no campus. Então, isso já cria uma possibilidade aí de tecnologia para a gente depois expandir para a cidade. Nós estamos discutindo isso com a Prefeitura de São Paulo também para expandir isso para a cidade. Certeza que Campinas tem projetos muito parecidos e nós vamos chegar mais ou menos ao mesmo tempo a soluções desse tipo. Próximo. E o outro elemento é a geoengenharia. Esse é bem mais complicado, você colocar partículas na estratosfera, né, que espalham a luz solar e com isso diminui a temperatura. O problema disso é que quando você mexe com a estratosfera, você está mexendo com toda ela e é muito difícil de administrar. Já o verde urbano, né, você fazer a arborização urbana mais eficiente, usar mais verde no ambiente urbano e regenerar as florestas em volta das cidades, já é mais fácil de fazer e pode ser feito por cada uma das cidades. Quando é uma solução mundial, como remoção de CO2 ou regulação da radiação solar, isso já é mundial e aí isso é muito problemático do ponto de vista geopolítico. Próximo. Bom, não dá para falar de todas essas tecnologias sem falar de um conjunto de tecnologias que é super importante, que é feito às ciências sociais, que tudo isso tem que ser feito num ambiente de democracia, certo? Mas a gente tem uma série de problemas, que é o quê? Por exemplo, nós precisamos desenvolver novas maneiras de aumentar a participação das pessoas, para poder ouvir mais, para aumentar a qualidade das soluções. Mas também não podemos ouvir cada opinião, porque senão a gente nunca sai do lugar. Então, temos que achar os melhores, nós temos que achar a forma de lidar com a democracia. A gente tem que ouvir a maioria das pessoas, ouvir as opiniões, e aí saber quais são as aspirações da sociedade para caminhar. Mas nem sempre essas aspirações, elas são as aspirações que são mais ligadas à ciência. Isso depende daqueles elementos da cultura que eu mostrei para vocês. Aumentar a velocidade de implantação de políticas públicas, isso é muito importante, desenvolver maneiras mais rápidas de tomar decisões,
né? Então, a gente tem que dar suporte maior às ciências políticas, a gestão e a administração. A gestão é fundamental. Se há algo que nós achamos que realmente deve ser trabalhado é a gestão, eu vou terminar falando dela, e o desenvolvimento de novos negócios. Então, o próximo, aí eu vou falar agora só mais alguns slides sobre a questão da gestão. Próximo. Essa gestão, na nossa visão, ela deve ser feita, primeiro, de forma sistêmica. Então, aí está o que é a gestão sistêmica. O que é isso? Então, nós temos o mundo real do lado esquerdo, em azul, e temos o mundo sistêmico, que é um mundo teórico, do lado direito. Então, aí está numerado para vocês seguirem os passos, né? Então, a primeira coisa é explorar a situação-problema. O passo número 2, você expressa essa situação, né? Então, você tem que ter, isso pertence àquela letra A que está ali em cima, que é o diagnóstico. Tá? Então, a gente vai fazer um diagnóstico, a gente vai depois ver onde que a gente quer estar, certo? E depois a gente tem que tomar ações para fazer isso. Então, é ali no passo 2 que eu vou usar aqueles indicadores que eu falei lá no desenvolvimento sustentável, quando eu fiz a primeira definição. Eu entro no mundo sistêmico, onde eu construo definições concisas daquilo, né, do mais relevante, e vou construir modelos, que é o passo número 4. Pego esses modelos, volto para a realidade e comparo esses modelos com a realidade e vejo se os modelos, até que ponto esses modelos estão explicando a minha realidade. Compilo as alterações, ajusto o meu modelo, e aí sim, no quadrado preto ali, né, no número 7, né, na bola 7 aí, né, não fiz de propósito, mas ficou legal, né, uma espécie de uma bola 7 aí, né, do snooker, que é a sugestão de ações. Então, a gestão sistêmica, ela pode ser feita dessa maneira. Eu sou gestor, eu sou diretor de uma unidade da USP e estou começando a fazer esse tipo de trabalho e tenho visto que muito desse tipo de trabalho dá certo, e é lógico que cada um que fizer vai fazer de uma forma diferente em cada instituição, em cada cidade, em cada lugar. Próximo, por favor. Então, a gente precisa ter projetos e políticas públicas que sejam multidimensionais. Os modelos têm que considerar sempre as ações sistêmicas, né, e avaliar quem é que modula o sistema, certo? Então, não adianta querer fugir da complexidade. Fugir da complexidade é entrar no mundo lotérico, eu falo, né? Você entra num mundo de talvez dê certo, vamos dar um chute aqui. Né, avaliar a qualidade das interações. Eu devo dizer aqui que nós estamos, como nós não sabemos tudo sobre tudo, nós sempre estamos num mundo pouco lotérico. Sempre existe uma probabilidade de não dar certo. Eu não quero dizer que esse método é infalível e que ele sempre vai dar 100% certo, mas que ele diminui a probabilidade de erro. E informar a sociedade sempre de forma honesta e clara, né? A sociedade atual não gosta muito, a sociedade atual se acostumou com uma espécie de um paternalismo freudiano, de achar que quando o papai diz está sempre certo, né? Que a ciência é o pai que diz que está sempre certo. Não, não é isso, certo? A gente está sempre aprendendo, mas se a gente estiver aprendendo sempre em alto nível, isso é muito melhor do que a gente entrar num sistema e simplesmente ficar arriscando. E aí a gente pode medir os níveis de risco, né? E ver sempre que riscos, que consequências aquelas políticas públicas vão produzir, certo? Então, aí são chaves esses dois elementos que eu coloquei coloridos, né? O desenvolvimento de ferramentas de articulação de projetos, né, que é a base das políticas públicas, e que os objetivos do desenvolvimento sustentável são um parâmetro fundamental de longo prazo para orientar essas missões. Próximo. Nós, só um exemplo para mostrar para vocês, nós recentemente fizemos isso, em 2020, nós pegamos 20 pesquisadores do Centro de Síntese USP, Cidades Globais, que eu coordeno, e fizemos esse guia para cidades sustentáveis, que pode ser baixado, eu acredito que o link vai estar no próximo slide. E juntamos, só voltando só um pouquinho, só para eu explicar, nós juntamos essas 20 pessoas, e esse guia, ele descreve como a gente fez isso, eu não vou falar isso aqui, porque toma muito tempo,
e fizemos 2 recortes. Um recorte são 193 itens de agenda. Isso não é feito de forma trivial, ele foi feito por uma metodologia desenvolvida, que está descrita no documento, e ele fez 2 arranjos desses 193 itens. Um por ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e outro pelo recorte por temas prioritários. Saúde, segurança, etc. Por quê? Porque os políticos gostam mais desses temas e entendem melhor esses temas. E ele tem um apêndice com as metas, para a pessoa não precisar ficar indo para a internet, ela pode consultar ali mesmo. Próximo. Só um exemplo, né? O ODS 10, Redução das Desigualdades, está aí, as metas dele. Então, como é que a gente fez esse documento? É tudo por cores, né? A gente tem ali um desenho com o número de metas em cada um dos temas prioritários, do lado esquerdo, né? Estou falando. E a gente tem um código de cores com esses temas prioritários. E do lado direito são exatamente as mesmas metas, né? Só que elas são colocadas aí, são arranjadas na forma de ligada aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, isso serve como um guia para cidades, e nós já temos, pelo menos, nós temos uma cidade que nós já estamos trabalhando, a cidade de Vargem, perto de Bragança Paulista, e acabando essa reunião aqui, daqui a pouquinho eu tenho uma reunião com uma outra cidade que ficou interessada nisso, então devagar a gente está conseguindo levar essa visão. Não é tão simples fazer isso, existem vários estágios, né, mas está aí uma ideia para a gente seguir, um documento para a gente seguir. Próximo. Bom, tudo isso só pode ser feito, isso também é um artigo, tem o link aí, o poder, ou se simplesmente escreverem o nome, vocês vão parar lá no livro, na revista, e tem o PDF, que é como a sinergia, por que a sinergia é tão importante no combate às mudanças climáticas, e isso considerando também o âmbito das cidades. O próximo, ela é tão importante porque a gente tem 2 tipos de sinergia. A gente tem a sinergia horizontal, então vocês veem ali elementos do urbissistema, do subsistema urbano terciário, né? A gente está ali com meio ambiente, alimentação, transporte, comércio e sistema financeiro. Isso tudo tem que interagir entre si, né? Ali visando ao urbissistema, que está ali, está colocado aqui no centro da figura, e tem que ter uma sinergia também vertical da agricultura eu coloquei a ONU aí também como um elemento de sinergia com a produção de resíduos. Então, a sustentabilidade na cidade é um sistema complexo que exige sinergia horizontal e sinergia vertical, né, para que a gente chegue a uma governança que seja uma governança mais eficiente no sentido de baixar as emissões de carbono e aumentar o bem-estar das pessoas. O próximo slide, nós temos pessoas formadas e mais velhas dirigindo as coisas no mundo, mas nessa última COP, por exemplo, nós tivemos aí crianças, né, adolescentes, né, que estão se mostrando inconformados, né? Eles conseguem enxergar esse problema, estão se mostrando inconformados. Eu coloquei a Greta Thunberg aí, né, que é uma ativista conhecida no mundo inteiro, e coloco também as vozes, nesse artigo que está aí, né, as vozes de várias brasileiras e brasileiros que foram lá para a COP também, levar as suas vozes e reclamar da forma como o sistema está sendo gerenciado. E agora, meu último slide são as conclusões gerais, né? O mundo precisa mudar a sua governança, isso a gente sabe, está caminhando para isso, essas COPs servem para isso. Não há como todos seguirem o mesmo caminho, lembra da universalidade, né? E a uniformidade, que eu falei no início. Cada cultura vai ter que escolher o seu caminho, mas todos têm que ir em direção à sustentabilidade, senão, se todos não forem em direção à sustentabilidade, a gente não consegue fazer com que a gente mesmo chegue na sustentabilidade. Então, é realmente uma ação coletiva. O Brasil precisa focar nos seus grandes problemas, eu mostrei lá para vocês os gráficos, conservação da biodiversidade, não queimar floresta não é algo trivial, não é só porque a floresta é bonitinha,
né, tem impactos enormes na emissão de carbono, a produção de energia e os impactos da agricultura. As cidades são fundamentais, como eu salientei várias vezes, então o Brasil precisa cuidar, né, das suas cidades, das suas populações urbanas, né? O Brasil é um dos campeões de urbanização no mundo, foi um dos primeiros a chegar ao nível de urbanização super alta, né? Primeiro a passar a 50%. O global e o local, eles têm que ser sinérgicos, praticamente aí meu último slide, quer dizer, a gente tem que trabalhar tanto no global quanto no local ao mesmo tempo, não adianta trabalhar só os governos trabalharem, não adianta só a gente trabalhar do ponto de vista pessoal e só a nossa universidade trabalhar, o nosso estado trabalhar, mas todos têm que trabalhar juntos, e essa articulação é bastante difícil de fazer, porém, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável nos fornecem bastante informações. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos fornecem o arcabouço que nós podemos usar para chegar nessa sustentabilidade maior. E, finalmente, talvez a coisa mais importante que eu vou falar aqui, né? Quer dizer, nós devemos combater ferozmente as teorias furadas, né? Eu chamo de teoria furada aquelas teorias que não têm base científica nenhuma e que alguém acha que porque faz uma correlação e acha que aquela correlação é verdadeira porque a correlação parece plausível. Mas não é porque uma correlação parece plausível que ela é plausível. Isso precisa ser medido cientificamente. Então, a ciência é fundamental. Nós estamos aqui aguardando o professor Marcos Boquerigi. Ele deve ter tido algum problema aí na sua conexão, mas, enfim, a qualquer momento imagino que ele já deva retornar. Estamos aqui aguardando um segundo apenas. Mais uma palestra seguramente muito importante, né? Trouxe uma discussão sobre essa questão das mudanças climáticas, o papel das cidades, a relevância da ciência como um elemento para as tomadas de decisões e formulação das políticas públicas. Quer comentar alguma coisa, professor Diego, professor Juan? Olha, eu fiz aqui diversas anotações de perguntas para a gente conversar aqui com o professor Boquerigi, mas acho que fica evidente, acho que o primeiro ponto, a questão climática ela é urgente, não é algo que a gente possa deixar para depois, e as cidades elas são uma grande saída, quando principalmente a gente pensa nessas soluções de maneira integrada, novos sistemas de energia, novos sistemas de mobilidade, tudo isso vai nos conduzir certamente a uma solução. Acho que pegando os dados e os indicadores também de projeções que nós temos aí de crescimento populacional urbano, fica evidente que é nas cidades que nós vamos construir as grandes soluções. Em 2050, a perspectiva de quase 7 bilhões de pessoas vivendo em áreas urbanas, e isso significa que nós vamos precisar de mais energia, mais água, mais alimentos, mais habitações, mais transportes. E chega um momento que acho que a grande provocação aqui que o Boquerigi colocou para a gente é quando a ciência vai começar a dialogar com o governo. E existe uma grande lacuna em cima disso. E orientar a administração pública, fundamentada ou pela ciência ou pelos dados, é o essencial. Que aí a gente consegue romper principalmente uma esfera ideológica, uma esfera política que nos impede de avançar na administração. Acho que esses são grandes pontos aí para a nossa discussão. Acho que as decisões é pensar políticas públicas com base na ciência e nos dados. Quer dizer, nós temos dados e a partir da leitura desses dados, embasado numa teoria que nos permite compreender a realidade, tomar decisões que levem a um mundo mais sustentável, que contribua para a preservação do planeta, para gerações futuras, que é o grande desafio nosso.
A grande preocupação é essa, eu tenho que preservar o planeta para as gerações futuras. E não dá para fazer isso com base no eu acho. Sim. E os dados que ele traz aqui, até como membro do IPCC, eu acho que ficou super claro, porque sempre existe alguém divergente, uma pessoa que ela é descrente na questão climática e que vem com o argumento que sempre existiram fenômenos climáticos, que é uma coisa recorrente, que tudo isso é uma fraude. Mas quando traz aqui um gráfico com a média da temperatura mundial, isso levantado em cada região do mundo, é notório que a discussão toda ela se apoia em fundamentos, em dados. E o Buquerich falou uma coisa também muito relevante, que é a questão de nós aumentarmos a régua em relação ao que é falado, da argumentação. E quando a gente olha o Brasil hoje, por exemplo, na questão ambiental, é isso que está faltando também. Eu acho que isso é um ponto inevitável de que a gente precisa levantar a régua ao invés de deixar a boiada passar, né? Então, acho que é o que nós estamos vendo. Fazendo aí um contraponto, né? Então, o professor Buquerich, ele já me escreveu aqui que ele está reconectando, o computador dele travou. Então, ele está reiniciando aqui e já volta conosco. Professor Juan, quer fazer alguma colocação? Cândido, Diego, não, eu somente queria ressaltar também que a apresentação do professor Marcos, essa apresentação, de alguma forma, materializa o entendimento da sustentabilidade como prática, né, como prática na gestão, né, como prática na gestão pública e o entendimento da necessidade da ciência aplicada, né, de aproveitar o que a gente já sabe, o que a gente já tem, né, e colocá-la a serviço, justamente, do processo de tomada de decisão, né, nessas esferas públicas. Então, isso, com os exemplos que o professor Marcos colocou, realmente ficou evidente que é possível, né, que está iniciando já essa aplicação, e espero que ele tenha sucesso realmente com essa empreitada aí, porque eu acho que isso é uma das coisas que é vital, né, porque a gente fala muito de sustentabilidade da cidade, mesmo sem entender muito, mas quer sustentabilidade, né? Mas pouco se fala, então, de como manter, né, atividades, ações e decisões sustentáveis. Sou Marcos Buquerich, de volta aqui conosco. Estamos fazendo um debate aqui a partir da palestra do professor Marcos. Foi realmente incrível. O meu computador simplesmente parou e teve que reiniciar tudo aqui. Acontece sempre nessas horas, professor Buquerich. Fica tranquilo. Eu preciso trocar essa máquina, não é a primeira vez que isso acontece. Exatamente. Só faltou o último slide aqui. Deixa eu só colocar as conclusões. Perfeito. As conclusões, mas aqui o e-mail do professor, né? Isso. Marcos Buquerich. As conclusões o professor já tinha encerrado aqui, havia falado das teorias furadas, não precisamos acreditar na ciência, né? Beleza, então agora aí fica meu contato aí, pessoal. Perfeito. Professor, nós temos aqui algumas colocações para o professor Diego e o professor Juan gostariam de fazer. Então, eu vou pedir ao Diego e ao professor Juan que coloquem as questões para o professor Marcos Buquerich. Tudo bem, vamos lá. Primeiro, agradecer aqui o professor Buquerich, que foi uma palestra muito esclarecedora. E a gente vive exatamente, talvez, um momento onde há muita informação e muitas teorias furadas. E quando a gente observa uma palestra que sistematiza dados, conhecimentos, traz aqui o que realmente a ciência está dizendo, é um momento muito oportuno e de aprendizado para todos nós. E até em cima disso, professor Buquerich, eu queria fazer uma pergunta aqui que talvez ela é um pouco provocativa, mas também bem objetiva. O senhor começou falando sobre o relatório de Brundtland e já se passaram mais de 35 anos desde a publicação da primeira definição do que seria sustentabilidade que constava nesse relatório. Ao mesmo tempo, quando a gente observa o estado do mundo hoje, nós temos uma crise econômica colocada, estamos saindo de uma crise de saúde pública,
nascendo uma crise humanitária, o meio ambiente vivendo todos esses problemas, as questões climáticas. Então eu pergunto, 35 anos depois do relatório de Blutan, como nós podemos avaliar esse caminho para a sustentabilidade? Nós estamos avançando ou retrocedendo? Obrigado, Diego. Provocadora mesmo, e é bom que seja, é assim que tem que ser mesmo. Eu acho que eu coloquei o Brundtland, mas na realidade a gente pode fazer a marca em 62, nós podemos falar em 60 anos, porque aí existem, eu não coloquei nessa palestra, mas a ética socioambiental ela começa lá na década de... começa na realidade em 35, né, com a biologia, com o nascimento da ecologia, de fato, né? E aí é que as ideias de sustentabilidade elas foram inspiradas nisso. Eu acho que nós progredimos, sim, nós progredimos muito. A ética socioambiental ela passou de uma ética totalmente centrada no Homo sapiens masculino, né? Ela passou a começar a expandir isso. Para mim, isso é eu comparo isso a uma revolução copernicana, né? Como quando nós descobrimos, né, que a Terra não é o centro do sistema solar, mas sim o Sol, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa vem ocorrendo, mas paulatinamente, ali a partir da década de 60, de que o Homo sapiens masculino não é o centro do mundo. Na realidade, o Homo sapiens masculino ele tem que ser considerado junto com o feminino e junto com as outras formas e com o resto dos animais, das plantas, dos micro-organismos. Então, isso evoluiu muito, mas existe um fenômeno, para quem gosta de física, aquele efeito Doppler. Eu não sei se todo mundo vai lembrar disso, né? Mas assim, o efeito Doppler é quando um carro passa por você ou um trem passa por você ao seu lado, né? Ele faz aquele ronco diferente, né? Ele vai fazer o mais grave primeiro e depois o mais agudo. Então, isso é porque as ondas sonoras que estão chegando são diferentes por causa da velocidade com que aquele objeto está andando. Ou se você olhar para uma galáxia se deslocando, você vai ver que ela tende para o vermelho de um lado e para o azul de outro, e por isso você sabe para que lado ela está indo. Então, existe um Doppler. Uma parte da sociedade fica lá atrás, ela ainda continua. Nós temos partes da sociedade mundial que continuam no século XVII, e temos uma outra parte que já está no século XXII, certo? E uma parte que ainda está aqui no XXI, né? Então, esse Doppler, existe uma distribuição em que a média da população está, que eu considero que ainda é lá pelo meio do século XX. Tá? Então, a gente está tentando trazer essas ideias, é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos tentando trazer essas ideias, mostrar que existem ideias novas, e com isso as pessoas vão poder ser críticas com isso, obviamente, lerem mais a respeito, né? E elas vão, assim, passando... assim como todos nós, eu não estou falando de que nós somos o suprassumo, não. Todos nós aqui, eu, o Diego, o Cândido, o Juan e todos os que estão assistindo aqui, eu só de falar para vocês aqui, eu já aprendi uma série de coisas novas, assim como acontece com o Cândido e com o Diego quando eles estão ensinando. Então, essa atitude de aprender, de explorar, que vai fazendo a sociedade evoluir. Nós evoluímos, sim, Diego, evoluímos muito, ainda que a gente tenha os grandes problemas, nós não chegamos ainda às soluções dos grandes problemas humanitários. Os problemas ambientais são coisas relativamente recentes, né? As pessoas ainda nem têm direito a essa consciência, essa consciência de uma ética socioambiental mais ampla, né? Ainda existem pessoas que a gente conhece muito bem, que a gente ouve todo dia, que ainda consideram as mulheres, exatamente, as mulheres e o meio ambiente como fora do sistema, e que só os homens são né, os homens do sexo masculino. Então, essa ética socioambiental ela traz
é incrível dizer isso, eu mesmo me surpreendi quando eu comecei a estudar isso, que existe sim uma relação entre as descobertas da ecologia e o feminismo, né, e os problemas raciais que a gente enfrenta, né? Então não é só problema ambiental, isso é um problema maior, é uma coisa mais afeita à ética. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Sim. mas eu gosto de responder as perguntas gerando mais perguntas Exatamente. e mais as pessoas. Não, perfeito. Bom, Peguei a sua Professor, bola e peguei. não, foi muito bom. Professor Juan, Juan? queria fazer alguma colocação? Sim, eu queria fazer uma pergunta para o Sr. Marcos, aproveitando aí o que está se falando nesse momento, eu gostaria de trazer, né, a lembrança daquela figura, né, que se fala sobre a cultura. Então, perguntar o seguinte, né, que apesar que em países laicos as crenças religiosas não influenciam as leis, né, pelo menos na teoria, né, mas a gente entende que em todos os países as leis são influenciadas pela moral que é vigente, né, naquela sociedade, naquele momento, naquele tempo. Então, isso pode fazer com que as leis se afastem dos princípios da sustentabilidade ou então das necessidades que hoje encontramos para poder atingir um desenvolvimento sustentável? Tem um ruído por trás, aí eu não sei se eu ouvi corretamente, mas eu vou repetir. A sua pergunta é se nos países, nas culturas, vamos dizer assim, não vamos chamar de país, mas nas culturas, aonde, porque no mesmo país você pode ter diferentes culturas, né? Nas culturas aonde as leis são misturadas com as crenças, é isso que você está perguntando, né? Se isso pode nos levar para longe dessa visão de sustentabilidade, é isso que você perguntou? Na verdade, seria a mistura para além das crenças, né? Senão, também essa mistura com a moral, né? Justamente o que o professor acabou de falar na resposta para o professor Diego, né? A respeito, por exemplo, das questões do feminismo, né? As questões de alguns direitos específicos, né? Algumas questões sociais que fazem parte da moral, né? De uma sociedade em um determinado momento. Então, essas diversas morais que existem, né? Entre países, entre sociedades, talvez elas podem ser uma barreira para, né, atingir a sustentabilidade? Sim, o ponto cultural, Juan, ele é talvez um dos mais importantes, e ele está diretamente relacionado com a pergunta do Diego, né? Ele está relacionado com essa questão da da ética socioambiental. Eu acho que o que você tocou é mais ou menos o mesmo ponto, porque a ética socioambiental ela vai ancorar na moral, né? Ao mesmo tempo em que ela vai ancorar na ciência, né? E ela vai sempre ter os tons, as influências dos outros elementos da cultura. Então, a sustentabilidade vai ser um vetor, né? Uma resultante desses vários vetores, né? E dependendo do predomínio do vetor e dependendo da qualidade desse predomínio, por isso que eu falei que eu não falo contra a religião. Pode existir religiões que, na realidade, vão mais na direção da sustentabilidade do que outras. Elas vão ajudar muito mais. Se o país deixar contaminar as leis com a religião, se é que nós podemos chamar, por exemplo, muitas dessas estruturas parecidas com religião no Oriente, por exemplo, se você pegar a China, a cultura chinesa, a cultura americana, a cultura chinesa, a cultura japonesa, a cultura coreana, né, são culturas que já têm a sustentabilidade embutida na sua religião, entre aspas, né, enquanto outros tipos de cultura não têm. Elas são mais centralizadas nessa versão da ética antropocentrista, que eu chamo de antropomachocentrismo. Tá? Eu chamo isso no capítulo do livro mesmo, antropomachocentrismo. Quer dizer, ela é centrada no Homo sapiens e no macho da espécie. Professor Marcos Buquerige, eu gostaria de agradecer a sua participação no nosso ponto de encontro da sustentabilidade. Foi uma excelente palestra,
contribuiu significativamente para a formação dos nossos estudantes aqui de pós-graduação em sustentabilidade. Nós iremos aqui, os discentes, nos debruçar sobre a sua palestra, aprender aí os seus ensinamentos e pensar, lógico, um mundo mais sustentável, um mundo em que a gente consiga realmente preservar o planeta para gerações futuras. Doutor Marcos Buquerige, muito obrigado, excelente palestra, esperamos recebê-lo outras vezes aqui na nossa PUC Campinas. Muito obrigado, eu fico muito feliz, tenho certeza que os estudantes, os nossos colegas professores também estão muito felizes e gratos pela sua palestra. Muito obrigado, professor Diego, professor Juan. Exatamente, acho que aqui nós recebemos várias mensagens parabenizando o professor Marcos Buquerige e agradecer também a todas as pessoas que nos acompanharam nessa tarde. Poderíamos ficar aqui horas e horas, eu tinha mais várias perguntas para o professor Marcos, mas vou deixar até para um outro momento, por conta do horário, e convidá-lo para estar conosco em alguma outra oportunidade na PUC, ou até realizarmos aí alguma ação conjunta com o grupo dos Cidades Globais. Acho que temos aí muita sinergia em temas, pesquisas. Então, agradecê-lo mesmo pela participação, foi excelente, acho que as provocações, agora nós teremos aí bastante material e conteúdo para discutir em sala de aula. Então, agradeço pelo aceite ao nosso convite. Obrigado, Juan. Muito obrigado, professor Marcos, excelente palestra, realmente, para o ponto de encontro da sustentabilidade, esse início do segundo ano do ponto de encontro, foi uma honra e um luxo ter o professor conosco e com uma excelente palestra. Muito obrigado. Obrigado. Eu agradeço a vocês três. Se quiserem, como ficou talvez o tempo um pouco curto aqui para a discussão, se quiserem depois um dia sentar e fazer só a discussão, ao invés da apresentação, fico à disposição. Sim. É bastante importante e, além de tudo, muito divertido, muito interessante a gente ouvir as pessoas. Essas perguntas são o que movem a gente, que fazem a gente progredir. Estou à disposição de vocês. Agradeço mais uma vez, Cândido, Diego e Juan. Obrigado. Obrigado, professor. Tudo de bom aí. Sucesso. Obrigado. Um abraço a todos. Um abraço, tchau. gente. Até Tudo mais. bom. Até mais. Tchau, até mais.